Vamos começar aqui pelas definições básicas nesse conteúdo. Gerador é qualquer máquina que transforma energia mecânica em energia elétrica. Aqui a gente vai trabalhar por base a indução eletromagnética. Ah, professor, eu não lembro muito bem, faz muito tempo que eu não abro aqui o computador e a última vez que eu vi foi lá em eletricidade básica. Bom, vamos lembrar um pouquinho aqui. A gente viu que lá nas baterias ou nas fontes, a gente tem a transformação de energia química, ou seja, um eletrólito, a gente tem um catodo, um anodo, uma placa, seja o que for, uma energia química que está sendo transformada em energia mecânica. Aqui a gente vai trabalhar pelo princípio da indução eletromagnética. A gente voltando ali um pouquinho lá na parte de eletricidade, o que a gente viu? A gente estudou que um condutor, ao ser exposto a um fluxo de corrente, ele tem a propriedade, ele tem como consequência a formação de um campo eletromagnético, que pela regra da mão esquerda, no sentido real da corrente, a gente tem o quê? O sentido da corrente e as direções das linhas de campo. Ok, aí a gente viu um pouquinho mais para frente o funcionamento dos ímãs, que os ímãs, eles têm polaridades norte e sul, e suas linhas de campo tendem a fluir do norte para o sul. Lembrando que elas tendem a agrupar-se, ou seja, aglutinar-se, ser mais densas nas extremidades desse ímã. Quando a gente pega esses dois conceitos e faz a união entre eles, a gente tem a figura do quê? Do eletroímã. Como que isso acontece? Bom, a gente entendeu que o eletroímã é um ímã que ele vai ser formado a partir da junção desses dois mundos. Um material que ele não fica permanentemente magnetizado, mas que ao ter a presença de uma fonte, ele torna-se magnético. Beleza, então a gente já viu esse conceito. E o que é o conceito da indução, que a gente também viu lá? Se a gente movimentar esse ímã, que a gente coloca dentro de uma espira ou de uma bobina, que é o quê? O enrolamento de um condutor, a gente vai ter um fenômeno chamado de indução, que é o quê? A gente começa a induzir no nosso circuito uma corrente. Então, se eu tenho aqui um conjunto de espiras, imagina que aqui estão as minhas espiras, e eu tenho um material magnético, um ímã, sendo movimentado, a movimentação deste ímã produz uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica é formada pelo processo de indução. Então, processo de indução magnético é o que vai nortear o funcionamento aqui do nosso gerador. O gerador que produz corrente alternada é chamado de gerador CA, ou alternador. É aquele que tem no seu carro, que usa para carregar a bateria, que se ele parar de funcionar ou estiver funcionando incorretamente, a sua bateria não vai ter uma vida útil boa, ele com o carro apresenta diversos problemas, e na aeronave é o mesmo princípio. E o gerador que produz corrente contínua, a gente vai chamar ele de gerador CC ou, mais popularmente, dínamo. Aqui a gente tem uma imagem de como isso funciona. Ou melhor dizendo, o que é um gerador? Esse carinha aqui na esquerda, ele é um arranque gerador. O que significa um arranque gerador? Ele vai ser um motor utilizado na partida de um motor aeronáutico. Ou seja, quando você gira a chave do seu carro, você tem a figura do motor de arranque. O que é o motor de arranque? É um motorzinho elétrico que ele vai lá engrasado, ele vai junto das engrenagens do seu motor e quando você gira a chave, ele entra em funcionamento, girando o conjunto do volante, que vai estar relacionado com o eixo de manivelas, conhecido como virabrequim, que vai movimentar, dar aquela movimentação inicial para o seu motor. Aí sim, depois que ele entra em funcionamento, ele desliga e quem vai trabalhar é o alternador, que é outro equipamento. O arranque gerador, ele vai funcionar como? Ele vai ter as duas funcionalidades em uma só. Como assim, professor? Então, na partida ele funciona como um motor de partida. Após esse momento de partida, ele vai funcionar como? Ele vai funcionar como um gerador de eletricidade. Ele vai pegar o movimento do motor para carregar a bateria, alimentar sistemas, barramentos. Em uma aeronave, a gente normalmente vai ter ele localizado próximo ou até mesmo junto do motor. Os motores, eles são divididos de uma seguinte maneira. A gente tem a parte de potência, a parte fria, no caso dos motores a reação. Nós temos nos motores convencionais ou alternativos, temos a presença também, assim como nos motores a reação, da caixa de acessórios, que normalmente é uma região do motor
onde todos os acessórios principais vão estar engrasados, ou seja, conectados. Então, o nosso gerador, via de regra, pode até existir uma exceção? Pode, mas ele vai estar junto dessa região. Por quê? Após o início do funcionamento, é ele que vai utilizar o próprio giro do motor para gerar eletricidade.